Eu sempre achei que a criatividade ela fosse uma coisa que a pessoa nascesse com ela. Nascesse com criatividade e pronto, assim, tipo, ponto final. A pessoa tem, a pessoa não tem criatividade. Só que aí eu tive uma aula uma vez que foi uma aula sobre criatividade, era aula de criatividade. Eu achei muito interessante isso, porque eu comecei a perceber que você pode trabalhar a criatividade. Quando a professora ela chegou e ela falou assim, vamos trabalhar a criatividade, eu fiquei assim, como assim? A pessoa é maluca, tá ligado? Tipo, como é que eu vou trabalhar a criatividade? Não, a pessoa tem ou a pessoa não tem criatividade. Mas não, aí eu descobri que a criatividade ela pode ser trabalhada, ela pode ser construída, ela pode ser aperfeiçoada e ela pode ser instigada. Entendeu? E aí, tipo, quando eu percebi isso, eu percebi que o processo criativo, ele é o processo mais importante de não só de uma obra artística, mas de quase qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. O vestido hoje está ótimo. Eu tenho um toque rústico com o meu vestido de baile de princesa e não poderia estar mais feliz com tudo isso e como tudo combinou. A primeira vez que eu a vi hoje, ela estava tão linda. Eu acho que eu nunca vi tão linda em toda a minha vida. Eu recebo você, Kate, como minha esposa para sempre. Eu te amo. São os meus votos sinceros. A dublagem brasileira é considerada a melhor dublagem do Brasil, do planeta. Por quê? Porque a gente começou com o pessoal de rádio teatro, né? A dublagem no Brasil ela começou com rádio teatro, com aqueles atores fantásticos que eles pegavam um texto na hora, improvisavam ao vivo e faziam aquelas coisas ao vivo. Então já estava na alma, eu acho que é a alma do ator. Eu acho que o dublador tem muito essa coisa de trazer na veia dele essa coisa do palco, de ter vivido 500 personagens. Ele é o rei, ele é um rato, ele é o bandido, ele é um mocinho, ele é um enfermeiro, ele é um guardador de carro. Então a gente faz isso às vezes no mesmo dia. Você sai de um estúdio, você acabou de fazer um rei, de repente você entra num outro estúdio e vai fazer um desenho animado onde você é um vaso sanitário. E assim, você tem que trabalhar essa coisa na tua cabeça rápido, olhar o texto, olhou a cena e falar assim, é esse tipo de voz que eu vou encaixar. É claro que o diretor de dublagem ele está ali para te guiar, né, no sentido da interpretação, se você está muito fora, se você está... aquela voz poderia ser um pouco mais aguda, um pouco mais grave, mas a interpretação, ela é sua. A interpretação você já tem que trazer do berço. Por isso que a gente pede tanto que as pessoas nunca parem de fazer teatro, nunca parem de estudar, porque eu acho que o trabalho do ator ele é um exercício. Ele é um exercício diário da gente estudar, da gente exercitar, porque na dublagem acaba a gente não tendo esse tempo de pesquisar sobre o personagem que nós vamos fazer. Essa é a grande diferença para a televisão e para o teatro, que a gente leva um texto para casa, a gente tem um tempo às vezes de fazer um laboratório, de estudar, eu vou fazer agora um personagem tal, então eu vou estudar esse personagem, eu vou fazer um laboratório, eu vou procurar entender as pessoas que vivem essa profissão, que vivem esse momento, para eu tentar buscar algumas coisas delas, para eu criar o meu personagem em cima disso. Na dublagem não existe essa coisa. Na dublagem chegou dentro do estúdio, se você fizer um personagem grande, um personagem de importância ou no filme ou na série, o diretor vai fazer um briefing com você, vai chegar, esse personagem é assim, assim, assado, para você ter pelo menos a sua sensibilidade de trabalhar em cima daquilo que ele te informou, para você criar rapidinho um personagem na sua cabeça. Mas normalmente, principalmente quem faz os personagens pequenos, ou as pequenas dobras, aquele que vai fazer a enfermeira, vai fazer o pai que aparece 2, 3 loops no filme, o diretor simplesmente ele vai te dizer o loop, vai te dizer o filme, quem você vai fazer, e você vai ter que fazer porque você já está vivendo aquilo todo dia. Então eu acho que acaba sendo rotineiro, costumeiro, porque a gente exercita isso. Então eu acho que a grande diferença
de nós atores em dublagem para os atores que são só de televisão ou de teatro é essa coisa do improviso e do trabalho de criação tá funcionando full time na sua cabeça. Porque você tem que ficar criando o tempo todo. Agora eu fiz um desenho, agora eu fiz um filme, agora eu fiz um filme de época em que eu não posso falar várias palavras, porque senão vai ficar muito moderno e eu não posso, porque nos anos 20 não pode falar isso. Aí eu vou fazer um filme para uma determinada empresa em que eu não posso falar nada relativo à religião ou partes sexuais, então eu não posso falar que eu vou te tacar um pau na cabeça, eu não posso te falar que minha nossa, eu não posso falar Deus do céu. Então às vezes a gente vai fazer um vozerio. Vozerio são aquelas falas que ficam ao fundo, né, enquanto os personagens estão contracenando, torcidas, bar, essas coisas a gente chama de vozerio. Então às vezes a gente vai fazer um vozerio para esse tipo de empresa que a gente não pode falar determinadas coisas e fica assustador. A gente tem que ficar trabalhando isso na cabeça o tempo todo. Vamos supor, vamos tomar um susto. E toma um susto e fala, meu Deus, minha nossa, essas coisas, a gente não pode falar essas coisas, então a gente tem que se policiar o tempo inteiro. Então a gente está sempre trabalhando, a nossa cabeça está funcionando em função do que nós vamos fazer. Eu acho que isso é o fantástico da dublagem. Essa coisa que as pessoas que não conhecem não conseguem entender como a gente faz isso com tanta rapidez e com tanta facilidade. E eu digo facilidade entre aspas, porque não é fácil não, é muito difícil. Gente, infelizmente vai ter que sair um ganhozinho de ruído, porque vai ter que dar ganho no vídeo, pra sair bonito. Eu tive que dar um ganho de vídeo, aí consegui ganhar de vídeo da ruído. Ah, tá. Nossa, tem som aqui. a filmagem... Não, ganho de vídeo. A filmagem aqui ficou muito bonita. Aqui também, foi bacana. Ficou muito bonita. O som ficou show, cara. Eu tô filmando Acho que ainda, tá, ficou gente? fluido. Deixa eu dar uma ouvida aqui. Oi, Ian. Olá, Tudo bem? tudo bom? E como você tá? Eu tô tranquilo. Hoje eu passei o dia inteiro resolvendo um monte de coisa, entregando perucas para as pessoas e resolvendo com algumas pessoas que querem fazer uns trabalhos comigo. Aí tive algumas reuniões e tal. Foi um dia bem cheio. Ian, te falar, nosso trabalho é um laboratório documental Uhum. que a gente está fazendo na faculdade. A gente está pensando em mostrar o que leva os artistas, o que inspira eles a fazer o que eles fazem. Tá. E assim, vendo suas fotos assim maravilhosas, que é de gente muito bacana. E que te inspira a fazer isso que você faz? Eu acho que existe uma... Eu acho que a gente tem um pensamento reverso em relação a isso, que é o de pensar que talvez essa pessoa pudesse estar fazendo outra coisa. Mas eu acho que não. Eu acho que o que nos inspira a fazer isso é justamente porque esse é o nosso chamado, no final das contas. O ser artista é a nossa vontade, é o nosso talento natural, sabe? Eu acho que, na verdade, o ser humano, por natureza, ele é artista. Todo mundo é capaz de produzir arte e tal. Mas algumas pessoas têm uma expressão muito mais para fora, necessariamente, do que para dentro. E aí eu diria até que é o meu caso. Então eu acho que certas coisas, talvez dentro de mim, que precisam ser expressadas, ser postas para fora e tudo, acaba sendo reproduzido e posto como maquiagens e roupas e photoshoots e performances e tudo mais. Então eu acho que não existe uma forma que eu não estaria fazendo isso, entendeu? Eu acho que é uma questão de honestidade com você mesmo. Legal, mas quando você sentiu essa real necessidade de ser honesto com você? Desde que eu nasci. Não, mas é verdade, assim, eu tenho sorte, na verdade, eu tive sorte de ter pais muito tranquilos, sabe, muito abertos para permitir a expressão
que eu tivesse, independente do que fosse. Então, desde muito novo, eu comecei a pintar o cabelo de vermelho com 10 anos. Então, assim, muito cedo, mas assim, minha mãe falou, não, ok, vai. E tal, e durante um período eu tive cabelo vermelho, muito longo e tal. Então, assim, eu tive essa sorte de poder me expressar de forma mais física mesmo, né? No meu corpo, através do meu corpo, que eu acho que talvez seja a melhor ferramenta que eu tenho para poder. A melhor ferramenta que eu tenho para poder me expressar mesmo. Então é isso. Então, assim, eu acho que o problema maior é que eu sou extremamente atípico, né? Eu acho que a maior parte das pessoas elas têm uma epifania do tipo, é isso. Mas eu acho que a gente tem uma castração muito grande assim, do mundo que a gente vive, não achar que arte é trabalho. E aí você acaba sempre buscando inicialmente algum tipo de profissão que vai te dar uma segurança maior, mas no que não é segura, porque o seu coração não está naquilo, sabe? Então eu acho que a verdadeira coisa é quando você entende verdadeiramente que o seu lugar no mundo. E eu acho que para muita gente é nas artes. Tanto que nesse momento, muitas pessoas começam a fazer faculdades e saem e tudo mais, mas por quê? Porque estão tentando se encontrar, sabe? E a gente não sabe, a verdade é essa. A gente sabe a pressão que fazem sobre a gente, sobre o que tem que ser, sobre as coisas que têm que ser feitas e tudo mais. Mas a gente não testa. E aí a arte acaba se tornando as pessoas ficam sofrendo, sabe? De perceberem que o caminho delas é pelas artes. Mas por quê? Porque, de fato, as pessoas não consideram trabalho, você vai entrar num lugar incerto. Mas, pra ser sincero, tudo é incerto, né? Então, por que não fazer isso com honestidade, sabe? Não fazer isso com é, botando seu empenho, seu amor naquilo. Acho que é muito por esse caminho. Mas assim, você falou que teve sempre esse apoio dos seus pais, sempre quis assim, se montar diferente. Mas quando você se inspirou para virar uma drag, como foi isso? Olha, eu comecei a me montar. É porque é isso, assim, hoje em dia eu trabalho como drag queen, mas só que o meu processo de brincadeira com gênero e brincadeira com é, indumentária, ou seja, roupas, né, e tudo mais, ele é muito mais longo do que isso, assim, vamos dizer, como drag queen, especificamente drag queen, estou trabalhando há 2 anos, mas só que me montando são mais de 10, sabe? Eu comecei a sair para noite e tudo mais com 13 anos. A primeira festa que eu fui na minha vida foi uma beach na Terra Encantada. E desde desse processo você vai entrando em contato com pessoas diferentes, vai entrando em contato com uma cultura que é muito escondida, né? E aí você começa a perceber que o mundo pode explodir, né? Que pode ser muito mais coisa. Você pode ser muito mais coisa do que aquilo que disseram para você que você pode ser. Então, ao longo desses vários anos, eu me montei de várias formas diferentes e me desmontei de várias formas diferentes também. E de vários estilos e que nem necessariamente estão ligados à noite. Por exemplo, durante 7 anos da minha vida, quer dizer, eu ainda sou, mas assim, já há 7 anos da minha vida, eu sou de Umbanda e Candomblé. Então, você se paramentar com a sua roupa branca, você botar seu fio de contas no corpo e tudo mais, isso é uma montação. A gente não pode dizer que não é, né? O botar uma roupa no corpo já é uma forma de se montar. Então, eu achei interessante, nesse momento que a gente está numa aurora no Brasil de drag queens, nem só no Brasil, no mundo, né? A gente tem muita drag queen e pessoas se vestindo de drags e tudo mais, deu aproveitar toda essa história que eu tenho com essa desconstrução de corpo e de gênero mesmo
e explorar isso. E eu acho que está sendo bem divertido para mim, e não apenas divertido, mas está sendo bem bom, assim, com aprendizado, mas com muito um trabalho. E agora eu, de fato, posso considerar isso como um trabalho, sabe? Então, é isso. Bom, como eu nunca tive apto, sei lá, trabalhar com coisa artística e tudo, uma questão de reproduzir, foi mais um reprodutor do que um... Mas eu acho que no geral é um grande apanhado de ideias que a pessoa tem, todas as referências, de tudo que inspira ou não, alguma ideia de alguma coisa que ela viu, presenciou, enfim. E ela pensa naquilo e faz esse monte de referências e ideias, uma coisa nova a partir disso. E talvez transportar pro meio dela, né, pra atividade artística da pessoa. Mas eu acho que no meu caso, o que tem começado a funcionar agora, acho que na faculdade de cinema eu tenho começado a ver um pouco mais isso. Eu tenho capacidade sim de criar coisas, mas assim, a partir de, como eu falei inicialmente, é um apanhado de referências. Então cada vez mais eu estou buscando coisas novas, coisas que eu não conheço, tudo. E a partir dessas referências você criar algo que tem a ver com aquilo. Mas, cara, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Já dizia Lavoisier. Não e eu acho que isso vale muito pra arte hoje em dia. Não tem nada mais inédito em qualquer arte.